Olá a todos, eu sou a Titi e bem-vindos aqui ao canal O Parecer das Coisas. Hoje estou aqui para mais um vídeo de opinião de uma novidade. Mas antes de passarmos à opinião propriamente dita, venho-vos fazer o pedido habitual, por favor subscreverem o canal, partilharem, porem like, comentarem, tudo isso é aqui importante para o meu canal continuar a crescer e chegar a mais pessoas. O livro de hoje, como eu disse, é uma novidade que me foi gentilmente cedida pela Cultura Editora e que eu tive o prazer não só de divulgar a capa, como também de o ler então antecipadamente, porque hoje, no dia que a opinião está no ar, é o dia do que o livro vai estar disponível então ao público. O livro que eu vos tenho então para vos falar é nada mais nada menos que A Prisioneira do Tempo, Atlântico, de Patrícia Madeira. Este é o segundo volume aqui da trilogia A Prisioneira do Tempo, trilogia ou série, ainda não sei muito bem o que é que a Patrícia vai fazer, se ficará por 3 livros, se ficará por 4, mas então é este. O primeiro livro foi então este, Prisioneira do Tempo Recife, que eu li o ano passado e adorei. Portanto, isto é aqui a romance histórico, mas aqui com uma pontinha de fantasia, porque a nossa protagonista, a Manuela, viaja no tempo. Neste livro, eu vou fazer aqui um bocadinho o resumo deste livro para vos situar então aqui neste segundo volume, o Atlântico. Aqui a Manuela, portanto, a Manuela é uma jovem mulher no século XXI, é que quando recebe então notícia da morte da mãe, ela sente uma dor muito profunda e acaba então por desmaiar. Ela está na Praia da Sereia e acaba por desmaiar, e quando acorda percebe que não está na mesma praia. Ela acorda e viajou então para Recife, para o Brasil, mais concretamente no Recife, e nada mais nada menos que foi parar ao século XIX, portanto início aqui de 1800 e troca o passo. Portanto, ela está em 1813, portanto, início do século XIX, e ela tem que se acostumar então aqui a costumes diferentes. Tem a escravatura, que é algo que me mexe muito com ela, acostumar-se então aqui a uma nova época onde o papel das mulheres é um papel de submissão, um papel para as mulheres foram feitas para caçarem e terem filhos. E depois, e apesar da Manuela no século XXI ser casada então com o Henrique, no século XIX ela acaba então aqui por se apaixonar por um homem, o Francisco, que é militar e que é muito parecido, é uma cópia de um ex-namorado dela que ela teve no século XXI, mas que entretanto também tinham acabado, e portanto temos aqui então a história também deste romance, um romance entre a Manuela e o Francisco, um romance aqui num tempo diferente. E aqui depois no final deste livro, porque o Francisco aqui com a Revolução Pernambucana, eu tenho sempre dificuldade em dizer este nome, acabam-se de ver envolvidos e cada um, portanto a Manuela e o Francisco acabam por estar um bocadinho separados e acabam por cada um estar preso em sítios diferentes, e é comunicado à Manuela que o Francisco morreu, e o livro termina com a Manuela a ser então aqui transportada de volta para o século XXI. Este volume, então, eu tinha muitas expectativas, porque lá está, eu tinha adorado o primeiro livro, tinha adorado não só a parte histórica, porque a Patrícia fez um grande trabalho de investigação e tem uma grande componente histórica, o primeiro livro. Este também, mas este tem um bocadinho menos, senti que tinha um bocadinho menos de história do que o primeiro. E portanto eu tinha as expectativas em alta, e tinha as expectativas do género agora como é que vai ser, porque nós tínhamos tido a Manuela a regressar. Começamos então aqui com o capítulo do Francisco, e depois quando regressamos ao capítulo da Manuela, eu confesso que no início estranhei aqui um bocadinho, porque a Patrícia dá-nos a Manuela uns meses depois ao seu regresso, e eu pensei, porra pá, eu queria saber como é que tinha sido o regresso, porque é um dos aspectos que eu estava mais curiosa, era saber quanto tempo teria então passado e como é que o marido da Manuela, no século XXI, o Henrique, reagia então aqui a este desaparecimento, quanto tempo tinha passado, como é que não só o Henrique e as pessoas que se relacionavam com a Manuela se iam perceber como é que tinha surgido. E a Patrícia traz aqui um capítulo, um ou dois, acho que são 2, em que já se passa uns meses depois. E apesar de eu gostar da revelação que a Patrícia nos dá aqui neste capítulo, porque temos aqui uma revelação
importante e que acaba por dar aqui outro rumo à história. Confesso que fiquei um bocadinho chateada, eu assim, não temos isto, mas depois voltamos a Francisco. Portanto, o Francisco está então em 1820, estamos no século XIX e a Manuela está no século XXI. E nós vamos acompanhando aqui os dois. Entretanto, acho que depois, a segunda vez que a Manuela aparece, então vamos ter sim o regresso, a história do seu regresso, como é que foi. E eu gostei muito que a Patrícia tivesse posto, porque lá está, era uma das minhas expectativas, era saber como é que o Henrique tinha lidado com o desaparecimento, como é que tinha sido, e gostei muito aqui da explicação. Eu percebo a reação do Henrique, eu não sei se não teria uma reação parecida, porque sem dúvida que é um bocadinho difícil conseguir perceber, conseguir compreender, e portanto eu acho que teria se calhar numa primeira instância uma reação parecida. E nós vamos lá estar acompanhando então aqui estes dois personagens em tempos diferentes. Encalçam-se aqui sempre aqui alguma angústia, alguma ansiedade em querer saber como é que estas duas almas gêmeas, porque eles são duas almas gêmeas, como é que se vão voltar a encontrar. E depois, lá está, temos aqui um grande calhamaço. O livro tem quase 800 páginas, portanto aqui, sem contar com os agradecimentos, temos aqui 779 páginas, de uma letra que também não é propriamente grande, mas também não é muito pequena, uma letra que eu acho normal, mas então aqui com margens muito pequeninas. O livro é um mega calhamaço, mas a Patrícia escreve muito bem. Para já escreve de uma maneira que ela põe fatos históricos, mas acaba por interligar tudo muito bem aqui na história. Eu não senti, tal como não senti isso no primeiro. Este tem um bocadinho, tal como eu disse, tem um bocadinho menos de parte histórica do que o primeiro. Acaba por ser mais centrado então na história da Manela e do Francisco, cada um deles, e depois, como é óbvio, aqui no amor deles, a forma como cada um deles depois tenta encontrar um rumo na sua vida. E eu não vos posso contar porque seria fazer aqui um mega spoiler, mas vamos ter aqui novamente a Manuela a ter uma viagem no tempo. Eu não vos vou dizer para onde, não vos vou dizer para que ano, terão que ler para descobrir, mas gostei muito. É certo que poderá haver aqui uma ou outra coincidência, por exemplo, a quinta, depois a forma como a Patrícia foi relacionando estes pormenores, acaba por ser, se calhar, coincidências, mas que para mim acabaram até por fazer aqui sentido, e eu gostei muito. A Patrícia tem uma escrita envolvente. E trouxe aqui personagens novos a este livro, a Olívia e o César, que eu também não vos vou revelar quem são, porque faz parte então aqui desta descoberta, desta trama. Gostava de ver mais, e acredito que se calhar num próximo volume tínhamos aqui um bocadinho mais do César, porque apesar de tudo foi uma personagem que eu até gostei, simpaticei com ele e que mostrou que também tem bom coração. E a Olívia, que apesar de tudo também acho que merece aqui uma história feliz. E depois a parte final, como é óbvio, aguçam-se aqui muito, mas mesmo muito, a curiosidade para o próximo volume. Neste volume também ficou aqui, para mim ficou ainda logo no início, aqui o livro está dividido em 3 partes, e logo aqui acho que na primeira parte para mim ficou claro as condições então que há para a Manuela conseguir viajar no tempo. E depois no final do livro a Manuela também chega então a essa conclusão, a mesma que eu, e há aqui algo que envolve aqui, vai envolver mais aqui uma personagem, e que eu estou muito, mas mesmo muito curiosa para saber como é que a Patrícia vai descalçar a bota, por assim dizer, aqui a esta história. E portanto, mesmo muito curiosa. Eu vou dar, à semelhança que dei ao primeiro volume, vou dar 5 estrelas. É certo que este tem um bocadinho menos de componente histórica, mas ainda assim é uma belíssima história de amor e uma belíssima história
também de persistência e de resiliência, a forma como a Manuela também nunca baixa os braços. Gostei mesmo bastante, fiz uma grande leitura, e a Manuela e o Francisco é aqui um dos meus casais preferidos. Eu vou então ficar por aqui, o vídeo também já está a ficar longo. Eu espero que vos tenha deixado não só curiosos aqui com a Prisioneira do Tempo, mas o segundo volume, mas também aqui com o segundo, e portanto teremos que aguardar pelos próximos, ou pelo próximo, não sei. Eu estou a dizer isto porquê? Porque inicialmente a Patrícia tinha falado que seria uma trilogia, e entretanto agora aqui no final, nos agradecimentos do final do segundo livro, fala que poderá haver um quarto. Eu penso que também é uma forma da Patrícia dar à sua imaginação, e portanto estou muito curiosa, sejam 3, sejam 4, estou mesmo muito curiosa com o desfecho que a Patrícia quererá dar a esta belíssima história de amor. Eu vou então ficar por aqui. Um grande beijinho e até o próximo vídeo.